Mineiro de pesquisadores e jornalistas. Não perca dia 25 de abril no Campo Santa Mônica. Mais informações, eventos.ufo.br/Comunica Ciência ou pelos telefones 3239-4350 e 3239-4349. Comunica Ciência. Olá, boa noite. Nesta edição do Jornal da UFO, nós vamos falar sobre padrões de beleza físicos. Você é feliz com seu corpo? O que é considerado belo? Porque para algumas pessoas existe um modelo de beleza para seguir. Quem sofre mais com essa questão, homens ou mulheres? Nós convidamos o historiador graduado na UFO, Sebastião Vianney, e a professora do Instituto de Filosofia da UFO, Luciane Torino, para o debate. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Acompanhe tudo a partir de agora. Ao longo dos anos, modelos de beleza foram exaltados e admirados pela sociedade. Nossa equipe conversou com uma historiadora para saber mais sobre as transformações do que é considerado belo. Cleópatra, Grace Kelly, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Naomi Campbell e Alessandra Ambrosio. Todos têm algo em comum. São considerados por muita gente como ícones da beleza. Mas será que existem padrões estéticos? Esta professora do curso de História da UFO afirma que sim, mas que são construções sociais modificadas ao longo do tempo. São padrões que se alteram, né? Claro, em cada tempo e espaço, determinadas características femininas e masculinas foram mais ou menos valorizadas. Qual que é o grande problema do padrão de beleza? Esses padrões sempre existiram. O problema é quando o padrão ele é opressor, é quando ele é inatingível. De acordo com Raquel, a pressão estética que as mulheres sofrem é bem maior que os homens. Os homens ocuparam a esfera pública e as mulheres ocuparam a esfera privada. Ora, ocupar a esfera privada significa casar, ter filhos, cuidar da casa, do marido, algo, aliás, nobilíssimo. Para a mulher competir no mercado matrimonial e cumprir este seu papel histórico, a beleza é um atributo e tanto. Não apenas a beleza, a gente sabe disso. Além disso, existe ainda uma diferença clara do que é o envelhecimento para mulheres e homens. O envelhecimento sempre foi um fardo para a mulher, né? Tanto que a gente tem as nossas artimanhas todas para esconder o envelhecimento. O homem, historicamente, conforme ele vai ficando mais velho, ele normalmente está no topo da carreira, né? Os cabelos brancos, que para as mulheres simbolizam o pôr do sol, para o homem simboliza autoridade. Ao longo da história, concursos de beleza divulgaram protótipos estéticos. No século XX, anúncios desses eventos ajudavam a alavancar as vendas dos jornais. Além disso, estes concursos demonstram as mudanças dos modelos de beleza. Marta Rocha, não sei se você já ouviu falar na Marta Rocha. Marta Rocha faz parte do imaginário das pessoas mais idosas e tal, né? Ela era linda. Tem as famosas polegadas, eu não sei quantas polegadas são, mas por muito pouco a Marta Rocha não virou Miss Mundo. E eu tenho certeza que se a gente colocar as medidas da Marta Rocha no tempo dela e as medidas de uma Gisele Bündchen, apesar que a Gisele Bündchen
mas a gente toca menos nesse assunto. E vamos dizer assim, o metrosexual deu mais visibilidade, até porque ele é um comportamento de alguns homens que têm muito dinheiro, que são muito famosos, né? Então eles servem de espelho para toda uma gama da sociedade, de mulheres ou de homens que venham a desejar ser ou se relacionar com este novo homem, vamos dizer assim, esse homem que se relaciona de uma outra maneira que aquilo que seria socialmente tido por uma preocupação mais feminina, né? O metrosexual já foi algumas vezes comparado a gays, homossexuais, por causa daquela preocupação com o físico, com a beleza física, salões de beleza, unha, cabelo, pele, aquela coisa toda. Tem a ver? Eu acho que não necessariamente, né? Não, porque na verdade, se a gente for pegar, vou pegar algo que é um certo passado, mas não é um passado tão passado, porque para a filosofia passado a gente conta em 25 séculos, 27 séculos, então. Mas se você pegar o auge do cinema hollywoodiano, a mais ou menos década de 30, quando começou o cinema a começar a ser falado, muitos ícones masculinos de grande beleza vieram do cinema. Hoje vem da TV, hoje vem da mídia, mas o cinema nessa época fazia... Marlon Brando da vida. Exatamente. Exatamente. Ou antes até, assim, né? Por exemplo, a figura do Drácula, que ela se tornou, em Hollywood, uma figura que envolve uma sensualidade, mas o Nosferatu, que era aquele vampiro careca, aquele vampiro que é de um cinema mais antigo do expressionismo alemão, é a personificação do horrendo, do feio, do repulsivo. E já quando esse Nosferatu passa para Hollywood, ele passa embelezado por uma imagem... Glamourizado. Exatamente. Mais sedutora também. Exatamente, em que até mesmo esse vampiro que pode até suscitar o desejo das mulheres. Então, na verdade, o metrosexual é um movimento muito mais recente, mas que nós já temos nos homens uma atmosfera também de desejo que envolve um padrão, não diria um padrão, mas uma exploração do aspecto da beleza, né, masculino. Janei, só complementando, a gente pode até voltar mais no tempo, lá no século XVI, por exemplo, já com o nascimento da moda, que a exibição das aparências se dava especialmente através dos homens, né? Os duques, os condes, os barões. Aquelas roupas bonitas. Aquelas roupas eram perucas extravagantes. As perucas vieram um pouco depois, né? Mas eram muito extravagantes, que a gente olhando nas imagens, a impressão que dá é que eles apresentam nas suas aparências o estereótipo do gay hoje. É como se você estivesse vendo um Clóvis Bornai, por exemplo, lá no século XVI. Aquela roupa de então seria uma fantasia hoje. Seria uma fantasia hoje. E a mulher usava uma roupa mais discreta, as princesas, as duquesas, as baronesas. Mas isso assim, na cultura ocidental já remete desde a Grécia, né? Porque os homens também, eles tinham assim, eles faziam ginástica no ginásio, que se falava, e eles faziam ginástica nus, passavam, e eles se admiravam, porque a relação de saúde, assim, o princípio era mens sana in corpore sano, quer dizer, a mente sã, o corpo são. E esse corpo que era saudável, era também um corpo que expressava beleza. Então, isso para falar do Ocidente, porque se a gente for fazer também, a gente for percorrer todo o domínio das culturas, as múltiplas culturas que não estritamente ocidentais, nós vamos ver uma série de explicitações de manifestação de beleza
masculinas e femininas as mais variadas, não é? Então, eu acho que na nossa imediatez tendemos a pensar que isso diz respeito mais à figura feminina, mas na verdade é porque nós estamos muito, vamos dizer assim, assolados por uma visão midiática muito estereotipada, que predomina no discurso sobre a beleza, quando a gente precisa buscar outras referências para a gente perceber que a beleza ela está relacionada a uma multiplicidade e inclusive a masculina. O que você acha disso, Bianei? O que eu vejo é que, por exemplo, no contexto ali da afirmação da ordem burguesa no século XIX, houve uma tendência ali de se promover um crepúsculo da moda masculina. Né? Era um momento em que o burguês é aquele que é triunfante, né, na sua conquista econômica, social e tudo mais. Então ele se retrai um pouco, porque até o século XVIII o uso das vestes masculinas continuava extravagante. Então, esse momento, então você passa dessa moda aristocrática para uma moda burguesa. Nessa moda burguesa, o homem se recolhe um pouco. Né? A mulher é que vai ficar um pouco, um tanto quanto apavonada, digamos assim. Né? E ela toda ostentativa, é como se fosse o triunfo também, né, do poder do homem, o troféu do poder do homem, daquele que conquistou e constituiu fortuna. Mas é interessante porque, por exemplo, no século XIX, existem os movimentos dos homens, por exemplo, os dandy, que vão se contrapor a essa imposição de um certo padrão, né, masculino. E eles vão se vestir de forma extravagante, por exemplo, a obra O Retrato de Dorian Gray é uma expressão dessa, vamos dizer assim, de uma manifestação estética em que os poetas começaram a assumir tanto um comportamento mais liberado e também, inclusive, no seu próprio modo de se vestir, no seu próprio modo de se comportar. Bianei, desculpa, Luciane, já nós voltamos com o nosso debate, Bianei. Agora nós vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira em Uberlândia vai ser ensolarada com algumas nuvens no céu. Não deve chover, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, o dia fica bem parecido. Pouca possibilidade de chuva e mais sol do que nuvens. As temperaturas variam também entre 18 graus e 25. Em Monte Carmelo, o céu fica pouco nublado e o sol predomina, sem previsão de chuva. Mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Tuiutaba, o calor continua e a probabilidade de chuva é 0. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Patrocínio, o sol deve aparecer entre nuvens. Existe possibilidade de chuva, mas ela é bem pequena. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Muito bom, está rolando enquete no nosso Facebook e também na página da UFO no Instagram, @UFO_oficial. A pergunta é, você é feliz com o seu corpo? Responde lá. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Olá, quero fazer um convite aos colegas jornalistas e pesquisadores. Vamos discutir a relação? É possível diálogo entre comunicadores e cientistas? Então participe do primeiro Comunica Ciência, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia. 25 de abril, Bloco 3Q, Campo Santa Mônica. Até lá!
nós conversamos com alguns estudantes da UFO sobre padrões de beleza. Vamos ver o que eles disseram. Sim, para mim essa questão é indiferente. Não tenho nenhuma intenção de seguir um padrão de beleza em relação ao corpo. Tô bastante feliz. Não mudaria nada, assim, graças a Deus sou muito satisfeita. Sim, porque eu estou tentando alcançar todos os meus objetivos e metas para que eu me sinta bem com ele. Em relação à alimentação, exercícios físicos, exercícios mentais, para que eu entre em harmonia com o meu corpo. Eu só queria, assim, ser um pouco mais magro. Mas eu gosto do meu corpo. Acho que eu não mudaria nada também. Bom, nós fizemos também uma enquete nas redes sociais. A pergunta é: você é feliz com seu corpo? No Facebook, 66% das pessoas responderam que sim, e 34% responderam que não. Na página da UFO, no Instagram, 39% disseram que sim, estão felizes com o corpo, e 61% não estão. Bom, Vianney, no primeiro bloco nós falamos muito sobre beleza masculina. Hoje em dia, na atualidade, a beleza é mais exigida das mulheres? Ah, sem dúvida nenhuma, porque essa exigência já é uma exigência praticamente que percorreu todo o século XX. Né? Então, é mais para o final do século XX que há uma retomada dessa androginia muito mais voltada para a moda masculina, porque percebeu-se que, poxa, nós vamos desperdiçar esse nicho de mercado extraordinário, né, que é o homem, a moda masculina, né? O mercado tem muito a ver, então, com isso. O mercado tem muito a ver com isso, sem dúvida alguma. É um nicho extraordinário, né? Mas, em se tratando de moda, se tratando de beleza, não dá para a gente reduzir essa questão aí ao aspecto econômico, porque tem os aspectos psíquicos, né, antropológicos, que sem dúvida alguma devem ser considerados. Quando o menino mandou mensagem para mim se eu poderia participar do programa, estava lá a imposição dos padrões de beleza. Eu não vejo essa questão dos padrões de beleza como uma imposição. Eu acho que é menos imposição e mais pretensão social. Luciano, você acha que essa questão de padrões de beleza também passa por preconceito em relação ao feio e ao belo? Então, para que a gente possa pensar em preconceito, você tem de pensar o que é o conceito, não é? Ou seja, se você for pensar o que é um padrão de beleza, você pode dizer assim, então algo que foi definido em alguns aspectos, que a gente chamaria de um conceito de beleza, que vai ser o cânone de valor em relação ao julgamento de tudo que se pode pensar como belo ou feio, não é? Então, se esse cânone exclui todo um campo de, vamos dizer, já que a gente está falando de pessoas, né? Em que ele não se enquadraria nesse cânone, então é preciso questionar esse cânone, na medida em que ele pode ser algo que seja opressor em relação a todos aqueles que não compõem ou que não perfazem os componentes desse cânone, não é? Nesse sentido, então, você precisa perguntar, olha, como é que esse cânone foi construído? Como é que ele foi estabelecido? Porque ele existe sim, não é? E ele mesmo que tenha nuances, ele existe e ele é hoje indissociado de uma sociedade de consumo, indissociado de uma construção histórica, e essa construção histórica é uma construção política, econômica, e que determina, então, aqueles que têm mais poder na sociedade e mais poder econômico vão representar cânones, inclusive, de beleza.
E aqueles que estão afastados desses poderes econômicos e políticos, obviamente, serão aqueles marginalizados, inclusive, pelos cânones de beleza. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, não é bem uma pergunta, é um levantamento de uma questão. Academias de musculação, de ginástica, de dança, de cirurgias plásticas, entendeu? Cirurgias até invasivas, para a preservação da beleza em detrimento da saúde. Como é que você avalia isso? Aí a gente entra mais na questão filosófica e psíquica, né? Porque a palavra-chave para trabalhar e explicar isso aí é a felicidade. As pessoas estão em busca da felicidade e essa felicidade se apresenta nesse imaginário nas aparências, né? A moda é nada mais do que isso, a exibição das aparências. Então, é a não satisfação com o corpo que tem. A não satisfação não é com o corpo, né? É a não satisfação com a própria existência. O corpo vai ser uma ferramenta possível de trazer essa felicidade. Essa felicidade no contexto individualista e narcísico. Essa felicidade nunca será alcançada sob essa perspectiva. Ninguém vai alcançar a felicidade buscando um caminho individualista e narcísico, porque a felicidade se alcança no coletivo. A felicidade se alcança no social. Então, desse ponto de vista, o que isso acaba gerando são descompensações psicológicas, vazio e decepção, porque a pessoa projeta para si mesma e para os outros uma imagem que muitas vezes não corresponde com a própria realidade. O que você acha disso, Luciane? Eu acho que esse aspecto da felicidade, ele é fundamental e ele é de uma profundidade muito maior do que nós estamos acostumados a pensar, porque no sentido mais imediato, hoje a felicidade está ligada a você justamente corresponder a esses valores que essa sociedade coloca como os mais importantes, que é ter muito dinheiro, ter fama, ter sucesso. E isso, por exemplo, se a gente pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, que é a primeira questão ética o que é a felicidade, porque a felicidade é o maior bem. E aí, o Aristóteles imediatamente vai descartar honra, que seria o que é para a gente hoje fama, né? Honra, dinheiro e prazer exacerbado no sentido de... E isso é o que a gente vê, por exemplo, o modo como as redes sociais se relacionam com isso. Elas se relacionam, por exemplo, você nas redes sociais faz o máximo para mostrar que você é extremamente feliz, que você está consumindo coisas fantásticas, que você está muito bonito, que você está em lugares, que isso é um sinal do seu status econômico, da sua fama, do seu sucesso. E só que a felicidade, ela é extrema, assim, para Aristóteles isso é aquilo que é o avesso da felicidade, porque justamente a felicidade só pode ser vivida coletivamente na polis. Ela é algo partilhado e por isso ela tem que incluir nela a realização da justiça. Então, se não se discute isso e se encara a felicidade como um produto, que é mesmo como essa indústria da beleza quer colocar, porque é mais um produto entre tantos outros produtos, é mais um que a indústria vende, entende? Então, a indústria fabrica infelicidade porque ela precisa vender promessas de felicidade, né? Dentro desse padrão, né? Então, inclusive, quando ela frustra, tem uma outra indústria aí que vai agir, que é a indústria dos antidepressivos, a indústria farmacêutica, que vai, então, trazer a felicidade, já que você não consegue ser feliz porque você não é rico ou porque você não tem aquele padrão
de beleza que é valorizado, então você vai precisar trabalhar as suas frustrações, porque essa felicidade nunca vai ser alcançada. Ela é um delírio coletivo, social, dessa sociedade de consumo que não tem limite. Só para você ter uma ideia, eu ouvi esses dias uma pérola. Juro pelo silicone dos meus peitos. Quer dizer, a prótese estética já ganhou status de divindade. Exatamente. E a pessoa, às vezes, ela se torna bela não para si, para o outro. Por exemplo, uma questão, né, porque nós começamos a debater a partir da ideia de beleza para o homem e beleza para a mulher, não é? Mas uma questão que se põe hoje, que se desvaloriza, por exemplo, é a velhice. Porque o grande valor a ocultação do cabelo branco é a juventude. Então, a velhice é feia, a velhice ela tem que ser escondida. Claro que hoje existem os movimentos aí que também estão afirmando-se como movimentos afirmativos dessa idade. Mas ainda muito incipiente, até às vezes chega a ser um discurso quase de piedade. E, na verdade, em outras culturas, em outros tempos, a velhice era muito valorizada. Ela era bela também, não é? Assim, então, porque a beleza não passa só pelo aspecto imediato aparente, mas a beleza, ela é ética. A beleza, ela é da sabedoria, da experiência, da cultura, de história que aquela pessoa traz na sua idade. E isso, por exemplo, numa sociedade como essa, não só se desvaloriza homens e mulheres que não chegam nesse padrão, mas um homem belíssimo, uma mulher belíssima na juventude, na sua velhice, ela vai ser, muitas vezes, desprezada. Simplesmente porque ela envelheceu. Até mesmo a questão do sexo, né? Porque nós não imaginamos, né? Pelo menos na cultura ocidental, dois corpos enrugados fazendo sexo. Não é? Falar de sexualidade são dois corpos sarados, né? Isso tem uma relação com o desejo. Luciane, infelizmente o nosso tempo já... A gente tem assunto aqui para mais 2 programas. Bom, antes de encerrarmos, veja as vagas de emprego e estágio. Vaga de trabalho para eletricista de força e controle. O salário é de R$ 1.352, mais benefícios. É preciso ter ensino fundamental completo e experiência de pelo menos 6 meses. Uma vaga para consultor, salário de R$ 970. É preciso ter experiência e ensino médio completo. Vaga para vendedor pracista. São oferecidas 11 vagas. O salário é de R$ 1.023. É necessário ter ensino médio completo. E uma vaga para eletricista montador. Salário de R$ 1.093. A empresa exige experiência na área. Se você ficou interessado nestas vagas, é só acessar o site maisemprego.mte.gov.br ou você pode ir diretamente ao Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Sebastião Vianney, Luciane, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso jornal da UFO. Obrigada. Muito obrigado pela conversa, que foi bastante produtiva. O pessoal que está nos assistindo, com certeza, colheram informações valiosas. Muito obrigado. A pauta de amanhã é divulgação científica. Será que as pessoas entendem os impactos da ciência na vida delas? E os pesquisadores sabem divulgar os seus trabalhos? Vamos entender a importância da ciência nas nossas vidas. Os nossos convidados serão o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFO, Carlos Henrique de Carvalho, e a professora da Universidade Federal da Bahia, Simone Terezinha. Uma boa noite para você e até amanhã.
A Universidade Federal de Uberlândia e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais realizam o primeiro Comunica Ciência, Encontro Mineiro de Pesquisadores e Jornalistas. Não perca, dia 25 de abril no campus Santa Mônica. Mais informações, eventos.ufo.br/Comunica Ciência ou pelos telefones 3239-4350 e 3239-4349. Comunica Ciência. Jornal Minas, segunda edição.